O Flamengo passa pelo Pirâmides com tranquilidade, respeitando o futebol egípcio, respeitando o Pirâmides. Não há para mim, nesse instante, uma comparação entre eles. Não dá para você comparar, porque é um time que tem uma situação muito mais de ser reativo do que provavelmente propor o jogo. E se você deixar... Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo aí falando sobre o nosso Mengão aí. Nesse sábado, às 2 horas da tarde, horário de Brasília, o Flamengo entra em campo para poder decidir a sua vaga na final do Mundial de Clubes contra o Pirâmide, né? A expectativa é que o Flamengo avance para a final, né? Porém, não podemos desmerecer o time egípcio. Pedro, que é uma excelente notícia, se recuperou da lesão, treinou normalmente e deve ser relacionado para esse jogo, ficar no banco de reserva. Se ele vai ganhar minutagem ou não, vai depender do Filipe Luís, né? Vamos falar também sobre a provável escalação do Flamengo para esse jogo. E a questão é, Filipe Luís vai rodar o elenco ou não para essa final, né? Tá sendo muito cotado essa situação de Filipe Luís poupar alguns jogadores para essa semifinal, né? Para mim, não teria que poupar, né? Poupa durante o jogo, fez o resultado, aí acaba poupando, né? Mas vambora mais um vídeo aí, deixe seu like, se inscreve no canal, né? Hype o vídeo aí, tamo junto e vambora mais um debate aí. Falaremos da semifinal da Copa Intercontinental de Clubes amanhã entre Flamengo e Pirâmides do Egito. Antes de vocês falarem todas as informações vindo lá do Catar do nosso Renato Senise. O dia do Flamengo começou com entrevista coletiva de Filipe Luís no palco da partida desse sábado contra o Pirâmides, o estádio Ahmad Bin Ali. E o principal assunto, é claro, é a volta de Pedro aos treinamentos. Muito bom ter o Pedro novamente com a gente, né, no campo e com sensações. Já deu para ver ontem no treino e nos dias prévios também que voltou com a mesma confiança, a mesma alegria e vontade que estava antes da lesão do braço. A minha expectativa e esperança é que tudo corra bem no treino de hoje e que ele possa, assim, ter minutos no jogo de amanhã. Existe, então, a expectativa do Pedro jogar pelo menos alguns minutos, quem sabe no final da partida, se o Flamengo já tiver encaminhado a vitória. O Filipe Luís não quis dar nenhuma dica sobre o time titular, mas deu sinais de que pode haver mudanças, principalmente levando em consideração a parte física do elenco do Flamengo. Lembrando, essa será a partida de número 77 do Flamengo na temporada. Sabemos que temos uma equipe onde alguns jogadores já têm mais de 33 anos, com isso a recuperação depois de 3 dias ela não é completa, né? O nosso adversário sim descansou bem mais para jogar esse jogo, nós não. E temos que ter em conta a parte física, temos que tentar sempre achar uma equipe competitiva, sólida e ao mesmo tempo fisicamente, né, fresca, né, de sensações para poder competir esse jogo que vai ser, sem dúvida, difícil. Filipe Luís disse que se preparou para a partida contra o Pirâmides nesses últimos dias, assistiu vídeos da equipe, elogiou principalmente a parte defensiva e o atacante Fiston Mayele, do Congo, 31 anos, 4ª temporada no Pirâmides, já tem 8 gols em 18 partidas. O Mayele foi o jogador determinante no jogo do Al Ahly, talvez seja o jogador mais determinante do Pirâmides. Mas é uma equipe muito sólida que não se resume só a esse jogador, né? Então tem uma fase defensiva muito bem trabalhada. É um treinador que entende muito bem essa fase defensiva do jogo. Pelo que eu pude analisar, é um time que se defende muito bem, entende muito bem coberturas e compactação das linhas. Flamengo e Pirâmides então se enfrentam nesse sábado no estádio Ahmad Bin Ali e o técnico Yurtich do Pirâmides mandou um recado. Sabe que o Flamengo é grande, maior que o Pirâmides, mas respeitem o time egípcio, nós sabemos jogar futebol e vocês vão ver. Senise, obrigado pelas informações. Meu amigo Rafael Marques, você é da turma que acha que vai ser um atropelo ou acha que esse jogo, de repente, pode dar uma encruada? Eu acho que depende muito da escalação do Filipe Luís. A gente falou no início do programa, acho que foi o Pascoal que levantou essa lebre aí.
Se ele fizer rotações, quiser preservar uma peça ou outra, eu acho que pode ter problemas. O Flamengo completo tem condições de vencer bem o Pirâmides. Sim, é um time que tem muita velocidade em condução de bola, um time muito vertical. Não é só o Maiele, o Zalaca, jogador de ator pelo lado esquerdo, é um meia rápido que vai certamente explorar ali as costas do Varela, vai tentar flutuar para aquele setor. A zaga é muito boa. Sami e Gabri são os dois zagueiros, jogadores duros, eficientes. Joga no 4-5-1, né, linha baixa e tal. Então é um time que vai dar trabalho, mas se o Flamengo jogar com seriedade e com a formação que já está solidificada enquanto equipe, que é a formação que jogou na partida contra o Cruz Azul, que jogou a final da Libertadores quase toda, só a mudança em relação ao Danilo, se isso acontecer, acho que o Flamengo vence sem sustos. Mas se tiver alguma mudança, pode complicar, porque o adversário vai jogar com toda a fome. E outra coisa, né, gente? Quem é da bola sabe disso. Depois que o Luiz Henrique, técnico do Paris Saint-Germain, disse com todas as letras que preferia pegar o Pirâmides do que pegar o Flamengo, eu imagino o que o técnico Jusic não vai fazer no vestiário para motivar o seu time para o jogo de amanhã, usando essa fala do técnico da equipe francesa, né? Vai colar um monte de jornal na parede do vestiário. E ele mesmo, o Sushi, já falou anteontem que ele está lá, vocês têm que respeitar porque a gente sabe jogar futebol. É claro, é um outro padrão. Sabe o que Vini Colorado falou? Lá no Sul, sabe como eles classificam esse tipo de situação? Como? Vai perder motivado. Não, pode ser, pode ser. Eu acho que é um jogo difícil, não é um jogo fácil, não. Jogo difícil. 3-0 pro Flamengo. É um jogo complicado. Agora, eu estou impressionado, Zé. Eu vou até aconselhar o Felipe Luiz a entrar em contato com o Rafa e com o Pascoal para colher, para pegar informações sobre o Pirâmides. Sim. Os dois estão afiadíssimos. Tanto é assim que a gente vai colocar na tela a provável escalação do adversário do Flamengo amanhã e é o nosso Pascoal que vai relembrar os tempos de rádio e escalar do goleiro ao ponta esquerda. El Shenawi é o goleiro. Bom goleiro? Bom. Sami e o Gabri, não sei se vai jogar o Gabri ou se vai jogar o Marei. Essa é a grande dúvida. O Gabri é o titular, o Marei é o reserva. Chibi, o lateral direito, o Atef. Que é o lateral direito, Pascoal? Chibi. Chibi. Não. Hamdi. Chibi, tá, Zé? Chibi. Não, é só... Hamdi é o lateral esquerdo, deu pra perceber? Pelo amor de Deus, tá acabando o Hamdi. programa. Chibi é que nem o Gigóia. Só aparece. Lachen e Atef, os dois volantes. A linha de três na frente, que são dois... E o Ramdi, você esqueceu do Ramdi? Não, ele falou. Eu já falei, Hamdi. tá. Não é Hamdi, é Hamdi. Hamdi. Zico, olha lá ele lá. Olha o Zico. Será que vai ter lei do ex? Rede, isso é incomparável, Zico é incomparável. Agora não sei se vai jogar o Everton, se vai jogar o Rafes e o Maiele. Onde que é o Everton, Pascoal? Tem um brasileiro que joga lá, Pode ser o Everton. Tem um brasileiro que joga lá. E o Zucic é o treinador. Caramba, Pascoal. Hã? Você foi bem demais. E o Zucic é o treinador. É um time que... Krunoslav Jurdic. É um time que vai explorar muita velocidade, os lados do campo, um centroavante que é corredor. É um artista. Não, eu vi imagens dos jogos dele, inclusive a classificação para esse momento final aí. Tá sabendo mais que os scouts do Flamengo. Não estou sabendo não, acho que os caras são especialistas, eles têm a obrigação de ver. Eu tenho a minha obrigação profissional de conhecer o Você adversário. achou o jogo do Pirâmides para ver? Tem, você procura na internet, você tem. Internet, você 3-1 encontra tudo. no Awali? O jogo fase do anterior? Al-Ahly. Não é, atenção, não é... Al-Ahly. Al-Ahly. É assim que fala. Como é que é, Pascoal? Al-Ahly. E eu estava vendo o jogo nessa semana, teve o jogo do Paris Saint-Germain, eu estava vendo o jogo do Paris Saint-Germain, a volta do Nuno, a lateral esquerda, como é que o time se comporta, como é que o time do Paris Saint-Germain não gosta de ser marcado na saída de bola, eles têm problema na saída de O bola. Hakimi tá fora, né? Oi? Diga. O Hakimi não joga, Não, o né? Hakimi está fora. O Hakimi não tem nenhuma condição de jogar, mas o time do Paris Saint-Germain tem gente de sobra. Tem gente de sobra. Tem gente que pode resolver o jogo a qualquer momento, muita velocidade na frente. A gente vai ter uma grande partida contra o Flamengo, né, do Paris Saint-Germain. Porque eu acho que o Flamengo passa pelo Pirâmides com tranquilidade, respeitando o futebol egípcio, respeitando o Pirâmides. Não há para mim, nesse instante, uma comparação entre eles. Não dá para você comparar, porque é um time que tem uma situação muito mais de ser reativo do que provavelmente propor o jogo.
E se você deixar o Flamengo tomar conta do jogo, você sabe o que vai acontecer. Protocolar amanhã, Zé? Eu acho que assim, se colocar o time titular, sim. Colocar o time titular, acredito sim. Agora, se ele mexer na equipe, eu acho que... Para largada, você está falando? Eu acho assim, coloca o time titular, faz o resultado, com 60, 65 minutos você começa a mexer. Porque assim, por mais que você tenha visto vários jogos, analisado, estudado e tal, no campo é outra coisa. No campo você tem velocidade diferente de jogador, movimentações diferentes, porque da mesma forma que o Flamengo está estudando, né, o Pirâmides também estudou, vai tentar explorar alguns pontos fracos da equipe do Flamengo. Igual o Cruz Azul estudou então, muito assim, Flamengo, marcava muito Flamengo. Tem algumas coisas, mas eu acho que o Flamengo passa. Você quer ver o Pedro alguns minutos em campo amanhã? Seria ótimo, seria ótimo. Acho que para nós, torcedores, né, e que gostamos de um bom futebol, e para o Flamengo possível, também. Zé, tem já até dando uma viajada, talvez até mais do que deveria. Se o Pedro amanhã entrar bem, você acha que ele tem chance de ser titular no meio da semana que vem contra o Paris Saint-Germain? Não. Não? Não, porque contra o Paris Saint-Germain vai ser uma característica de jogo que o Felipe sempre deixou muito claro. Se precisa exigência muita exigência física dos seus atletas, ele não colocou o Pedro nos jogos na Libertadores, nos jogos do Campeonato Brasileiro. E eu não acredito que o jogo contra o Paris Saint-Germain ele vai colocar o Pedro depois de tanto tempo sem jogar para sair jogando. Zé Fini de la apresentação. Muito obrigado. Sexta-feira Mas nós ouvimos na entrevista do Filipe Luiz ele falando sobre a possibilidade do Pedro jogar contra o Pirâmides. Em entrevista exclusiva a Roberta Barroso, o atacante falou sobre como anda a recuperação. Não é fácil, né? Não é uma lesão muito fácil, muito simples de tratar, mas eu estou dando a minha vida, estou dando 100% todos os dias para a recuperação, focado somente nisso, para, se Deus quiser, eu conseguir atuar no Intercontinental. Então eu tô trabalhando, estou buscando, né, com a ajuda de todo o departamento médico do Flamengo. Mas como eu falei, não é fácil, mas eu creio que grandes coisas podem acontecer ainda esse ano. Que você também tem um histórico de recuperação rápida. Eu tenho isso. Eles mesmos falam lá no dia a dia que meu corpo recupera bem, né, as lesões que eu tive. Esse ano foi uma prova disso. No início do ano eu tive uma recuperação muito rápida da lesão do joelho. Então, espero que continue assim. Tá aí, então. Bom, o Pedro, ele já está treinando com o restante da equipe, mas para os 90 minutos, para começar de cara... Não, 90 não, né? O Felipe falou em dar minutos, né? E minutos podem ser importantes pensando numa eventual final. A gente espera que o Flamengo chegue na final. A lógica do futebol, né? Claro que os campeonatos não seguem lógica, mas a lógica do futebol diz que teremos um Flamengo na final. Então, assim, para dar mais possibilidades ao Filipe Luiz no eventual jogo com o Paris... É bom ter o Pedro e é melhor que ele volte contra o Pirâmides para ter ainda melhores condições, né? Então, o Flamengo evidentemente não vai precipitar, não deve e não vai precipitar, mas vai ser bom se o Felipe puder dar minutos, tá aí ao Pedro, né? Vencedor de uma bola de prata no Campeonato Brasileiro, no troféu, no prêmio Bola de Prata, para que ele possa, enfim, voltar da lesão e ajudar o Flamengo, quem sabe, a ganhar esse campeonato. Pois é, tá aí então as imagens do treinamento do Pedro, né? Foi a boa notícia pro torcedor do Flamengo lá em Doha, no Catar. E o Filipe Luiz, ele falou muito sobre o PSG e sobre o fato do PSG já chegar na final do Intercontinental. Para ele, não é uma boa, não. Não, justo não é, mas não sou eu para reclamar dessa oportunidade maravilhosa de estar aqui no Mundial disputando contra essas grandes equipes. Mas, claro, sabemos que o time europeu ele não corre o risco de cair numa semifinal, né, contra qualquer equipe, não tem o cansaço que a gente pode ter até a final, mas ao mesmo tempo é um privilégio muito grande poder estar disputando esse torneio, seja o formato que for. Portanto, vamos desfrutar o máximo possível dessa oportunidade que temos. O Zupa, é injusto com os times sul-americanos. E assim, eles também não estão em final de temporada, né? Eles estão na metade da temporada, estão mais descansados também por isso. Não é uma questão de justiça. Por exemplo, os times sul-americanos no formato anterior do Mundial, até o do Fluminense, até 2023, os times sul-americanos já chegavam na semifinal.
Era justo com os times da CONCACAF, que tinham que jogar uma fase antes? Então também não era justo, né? Então a FIFA teve que acomodar. Faz muito mais sentido sul-americanos e times da CONCACAF jogarem a mesma fase do que times sul-americanos e europeus jogarem a mesma fase, né? Então tá mais justo com o time da Conmebol tendo que jogar 3 partidas do que jogar só 2 e os outros jogarem uma. A questão, e os outros jogarem mais. A questão é que a FIFA teve que acomodar. A FIFA criou um Mundial de Clubes. O Mundial de Clubes atrapalha o calendário. Ele é um problemaço, ele é muito ruim para o calendário. Para convencer os europeus a jogarem o Mundial de Clubes, além de dinheiro, a FIFA falou, vou ter que atrapalhar o calendário de vocês, acabar com as férias de todo mundo a cada 4 anos. Em contrapartida, naquele campeonato que vocês não gostam de jogar e que vocês queimam 2 datas, eu vou tirar uma. Então, aceitem o Mundial, mas no Intercontinental, que não é o Mundial da FIFA, você vai jogar um jogo só. Então, você alivia o calendário em uma data dos europeus para acomodar ali. No fim, em termos de hierarquia do jogo, ficou justo. Sul-americanos e CONCACAF jogando a mesma fase, europeus jogando menos fases. Nós estamos mais próximos deles do que dos europeus. Então, para mim, ficou hierarquicamente justo, embora não tenha ficado matematicamente justo. O Pirâmides, por exemplo, vai jogar mais do que o Flamengo. É justo? É a mesma conversa. Bom, e aí ouvimos também o Alves do Data ESPN. Tudo bem, Marcela, Zupac, fãs de esporte especial, o torcedor do Flamengo, exatamente. Data ESPN na área para analisar o Pirâmides, a equipe que, para a gente resumir, é um time muito equilibrado. Em relação ao Cruz Azul, se a gente fizer uma comparação, o Cruz Azul tem mais jogadores, tem uma questão técnica elevada em relação ao Pirâmides, mas como um time coletivo, na questão mais global do jogo, é um time que pode trazer mais perigo para o Flamengo no sentido tanto defensivo quanto ofensivo, que é como a gente vai mostrar aqui, começando pela parte de ataque do Pirâmides, que é um time que se sente confortável com bola. Muita gente pode imaginar que por se tratar de uma equipe egípcia do futebol africano, por se tratar de outro continente, achar que é um time muito mais físico, mas também sabe jogar com bola, é o que eu vou mostrar aqui. Então, é um time que sempre sai, mantém os 2 zagueiros nesse balanço defensivo e todo mundo no campo de ataque, lógico, se o Flamengo assim permitir, quando o adversário permite, é esse time que gosta de jogar com bola. Ibrahim Touré é esse primeiro meio-campista que sempre participa muito dessa saída de bola, então se a gente fizer uma comparação, dá para comparar com o papel do Jorginho, do Pulgar, que sempre ajudam a saída de bola, é o que o Touré é na equipe do Pirâmides. Então ele está sempre participando, a gente vai ver que é um time que gosta bastante de trocar os corredores. Os 2 zagueiros sempre ficam, o resto vai para o ataque. Então, troca corredor, foi para a esquerda, a bola não conseguiu entrar, vai para a direita, então balança bastante essa saída de bola. E aí o Touré mais uma vez se mostrando presente na saída. O time foi pressionado, ele aparece novamente para desafogar o time e aí volta a circulação. E a gente vai ver como é um time bem treinado a ponto de saber, mesmo quando o adversário está fechando bem os espaços, como ele consegue encontrar esse espaço. De que forma? Atraindo. Esse é um movimento, a gente vou deixar bem claro aqui, um movimento de uma equipe que é sempre muito bem treinada, é quando você consegue atrair o seu adversário para fora da sua zona. Então a gente vê defensor sempre fixado aqui pelo atacante, atrai ele para fora da sua zona. E aí a leitura do meio-campista do Pirâmides de atacar esse espaço. Então, é sempre, quando tá com a bola, o Pirâmides sabe atrair o defensor para fora da sua zona e o outro jogador atacar. Então, é um time muito bem treinado, que sabe balançar bastante essa bola, como a gente está vendo aqui. Um jogador que é muito importante, eu vou falar também ao longo da análise, é o lateral direito. Depois do Mayele, o atacante, eu acho que o jogador mais técnico, junto com o Mayele e o Touré, é o lateral Chibi marroquino, que provavelmente vai jogar a Copa do Mundo contra o Brasil. Então, lateral direito, muitos olhares em cima dele. Jogador que sabe atacar tanto por dentro quanto por fora. Então, é um time que ataca com muitos jogadores na área. 5 jogadores, mais ou menos, 4 ou 5 jogadores sempre na área do adversário para fazer esse peso ofensivo, para quando a bola surgir na área, seja pelo chão, seja pelo alto, através do cruzamento, ter jogadores para conseguir fazer a finalização. Filipe Luiz, a gente viu que ele falou que é um time que defensivamente é muito forte, pressiona bastante.
Por que ele falou isso? É um time que, do ponto de vista defensivo, ele pode afetar mais o Flamengo em relação ao Cruz Azul. Perdeu a bola, é um time que sempre vai atacar o marcador, quem tá com a bola, o portador da bola. Então, perdeu a bola, vai pressionar, sempre com coberturas muito bem feitas. Então, 2 jogadores em cima de um só adversário. E aí o Chibi, mais uma vez, lateral direito, tá pelo centro, mas ele tem essa capacidade de, quando a bola tá indo pro outro corredor, ele abre muito bem esse corredor e aí faz a finalização. Então ele é um jogador que finaliza muito bem de fora da área, como a gente pôde ver. Olho no Chibi e na pressão defensiva do Pirâmides. Mais uma vez, olha como a marcação por encaixes do Pirâmides é muito bem feita. Vou até pausar aqui para vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e aqui mais distante, 8 jogadores do Pirâmides fazendo a pressão defensiva. É um time que não tem medo de adversário, a gente viu contra o Al-Ahly eliminando da Copa Intercontinental, então pressiona sempre lá na frente com 7, 8 jogadores, como aqui no caso, pressionou para roubar a bola mais próximo do gol e aí já faz o ataque. E aí, o artilheiro da equipe do Pirâmides sempre esperando essa bola. É um atacante que sabe muito bem atacar o espaço, precisa de 1, 2 toques na bola, como a gente vai ver agora. Recebeu, atacou o espaço, com uma só finalização, consegue fazer o gol. Então é um atacante muito importante, é um time que é muito equilibrado em relação ao Cruz Azul e vai trazer perigo para o Flamengo, Marcelo. Valeu, Caio. Obrigada aí pelas informações. Nós ouvimos... Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal, né? Nessa provável escalação aqui do Flamengo, de acordo com o Globo Esporte, né? Matéria do Globo Esporte, o Flamengo deve entrar em campo com Rossi no gol, Royal, Royal é complicado, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas, né? Meio de campo ali, Pulgar, Jorginho ou De La Cruz e Arrascaeta, né? Carrascal ou Cebolinha, Plata ou Samuel Lino, né? E Bruno Henrique no ataque. Então essa é a provável escalação. Eu acho que o Danilo é válido, vem jogando bem. De La Cruz aí é um bom jogador. Cebolinha vivendo um excelente momento, acho que teria que se titular mesmo. E o Plata no último jogo entrou muito bem e deu uma dinâmica muito diferente, como quando entrou Plata e Cebolinha, né? No último jogo deu uma dinâmica muito bem, o Flamengo melhorou no segundo tempo, né? E conseguiu com o Arrascaeta fazer o 2-1 e a classificação para esse jogo de semifinal, né? Eu acho que o único questionamento da gente, torcedor, é o Royal na lateral direita, né? Royal. Espero que ele faça um bom jogo se começar como titular, né? Então deixe sua opinião aí. Você mudaria alguma coisa nessa escalação? Acho que em geral mudaria o Royal aí. Tamo junto, e é nóis, deixe seu comentário aí.